Então, eu estava orando ao Senhor essa semana, sabendo que o Senhor ia me agraciar de eu estar aqui essa noite. Eu falei: Senhor, me dê uma palavra que eu possa ministrar nessa noite de sábado no culto de jovem, mas que seja uma palavra que possa trazer em nossas vidas algo que nós ainda não vimos, mas que nós possamos sair daquele culto convicto de que nós temos o chamado de Deus, de convicto de que o que nós precisamos fazer é depender de Deus. E deixa eu te falar, Radical Livre, andar no Espírito não é fácil. Andar no Espírito é você depender. Quantos aqui anda na dependência do pai? Se quiser ir lá no cinema, o pai tem que bancar para você ir. Todo mundo. Até eu tenho que bancar para mim ir. Lá no shopping. Então os irmãos não andam vendo eu no shopping. É porque se eu demorei no shopping, porque as finanças estão difíceis. Então eu tenho que esperar o pai abençoar. Então isso é depender de Deus. Então quando você dá vontade de comer uma pizza, para onde que você corre? Pai, hoje eu estou com a vontade de comer uma pizza, será que você não tem coragem de pagar uma pizza para nós? Ele vai dar, porque você pediu. Então hoje eu e você, jovem, nós somos radicais livres, somos jovens escolhidos por Deus. Mas para nós vivermos uma vida debaixo do favor de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o nome da minha palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, o chamado de Deus para a sua vida é um caminho na unção. Caminhando na unção. Beth, fala para mim, como que eu faço para mim caminhar na unção de Deus? Deixa eu te falar, jovem. A obra de Deus não é natural, mas ela é espiritual. Então, se a obra de Deus ela é espiritual, como que você vai viver essa vida? Como que você vai cumprir o propósito de Deus nessa obra para o qual Ele chamou você para cumprir? Como que é, Beth? Como que eu posso viver? É pelo sobrenatural de Deus. Então não tem como. Nós precisamos do Senhor. É uma verdade inegável que a lógica humana e a prudência excessiva e a habilidade meramente naturais são insuficientes para compreender a realizar o que o reino de Deus exige. A obra do Senhor demanda capacidade. Quando você é incumbido para cumprir um propósito de Deus, você precisa da capacidade de quem? Como, Beth, que eu vou liderar uma célula? Você precisa do poder de Deus. Beth, como que eu vou abrir um núcleo lá na minha escola? Você precisa depender do poder de Deus. Então, se você não depender do poder, da unção de Deus, nada vai aproveitar. Então, quando você abrir a sua boca, no natural não vai acontecer nada. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Porque você tem um desejo de pregar a palavra, pregar o evangelho. Você está pregando, mas quando as pessoas não param para te ouvir, o que acontece dentro de você? Ah, será que Deus me chamou mesmo? Entra uma dúvida. Entra uma dúvida no seu coração, entra uma dúvida na sua cabeça, o diabo começa a martelar. Ah, mas quem é você? Você está vendo, você fala, ninguém para te ouvir, porque natural. A obra de Deus, ela não é natural, ela é sobrenatural. E para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos da unção do Espírito. Nós precisamos da capacitação divina.
Para chegar onde nós chegamos aqui hoje, a unção de Deus nos trouxe, o poder de Deus nos trouxe. Então, para nós sermos bem-sucedidos na nossa caminhada, nós precisamos da unção. Para liderar uma célula precisa de unção, sim. Para você andar com as pessoas, você precisa de unção. Porque as pessoas têm momentos na vida dela que a gente dá vontade de nem estar perto. Mas quem vai te manter perto das pessoas que Deus colocou para andar com você? A unção de Deus. É a unção de Deus. Se não tiver a unção, nada vai aproveitar. Porque você precisa dessa unção. É a unção que a unção que é concedida a nós pelo Espírito Santo. É o Espírito que vai nos encorajar. E essa unção que nos capacita a fazer o que humanamente é impossível. Porque se você olhar para a obra de Deus, olhar para a história, quantos homens de Deus, cheios da unção, fizeram história? E aí você quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Não, é pela unção de Deus, é pelo poder de Deus. Ah, Beth, eu quero ser anfitrião. Eu vou abrir a minha casa para receber uma célula. Mas eu só vou lá abrir o portão, não quero nem que as pessoas me cumprimentem. Você acha que essa célula vai permanecer? Não vai. Diante de Deus, eu nunca mais voltaria lá, se eu fosse um visitante. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor, ela não é feita de qualquer jeito. Ela não é realizada de qualquer jeito. A obra de Deus, ela é sobrenatural. Para que a obra de Deus, ela venha se cumprir através da nossa vida, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, nada vai adiantar. O extraordinário se torna extraordinário. O fraco se torna forte, o pequeno se torna gigante. Então, quando você recebe essa unção, esse poder de Deus, o que fez Davi derrotar Golias? Será quantos Davi a gente teria que colocar para dar a altura de um gigante? Ele era pequeno. Dizem que as pessoas, o ser humano, era pequeno diante do gigante. Mas quem que fez Davi derrubar o gigante? Poder de Deus. Tu vem contra mim com lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. A unção de Deus, poder de Deus. Então, para nós sermos bem-sucedidos, para nós andar na unção, andar no Espírito, sermos bem-sucedidos naquilo que Deus colocou para mim, para você fazer, nós precisamos do respaldo do Senhor, da capacidade de Deus. Não é capacidade humana. Sabedoria humana não vai fazer ninguém converter, mas o poder de Deus sim, vai operar maravilhas. Milagres vão acontecer, pessoas serão salvas, não por causa da tua sabedoria ou a tua inteligência, não, é o que você carrega dentro de você, é Cristo Jesus, é poder de Deus. Eu falo algo para você nessa noite com todo amor e carinho. Se você tem vivido a obra de Deus de qualquer jeito, meu irmão, minha irmã, está na hora de você parar, freia. E fala: Senhor, eu não aceito viver daqui para frente dessa maneira. Eu quero unção. Eu quero chegar lá no meu colégio e quando eu abrir a boca, as pessoas param para ouvir a palavra que ecoa no coração delas e gera desejo delas experimentar o sobrenatural de Deus. Precisamos disso.
Porque jovens que andam na contramão do mundo são jovens guiados pelo Espírito. E sabe o que vai atrair o jovem parar para ouvir você? É a unção de Deus, é a capacitação de Deus, é o poder de Deus. Sabe quando que nós vamos promover um encontro dos jovens, dos radicais livres? Quando nós deixarmos de olhar por vista e olhar por fé, olhar lá para frente, já visualizando, crendo que Deus já liberou 60 jovens para estar naquela chácara, cheio do poder de Deus. Eu anseio por isso, eu creio que Deus vai nos dar. Aí às vezes você pensa, nossa Beth, mas olhando naturalmente, isso aqui não vai acontecer nunca. É o que eu acabei de falar, verdadeiramente, naturalmente não vai acontecer. Se nós olharmos no natural, não vai acontecer. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Fé que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir através da nossa vida, para fazer através das nossas vidas, meus irmãos. Onde há fome genuína pela presença de Deus, ali a unção se manifesta de forma poderosa, pois Deus se move em resposta em corações sedentos. Não é agenda vazia, mas é corações sedentos que vai chamar a atenção de Deus. É coração faminto que vai chamar o coração de Deus. Sabe, meus irmãos, é o que eu falei na vigília. Nós estávamos numa vigília tão poderosa ontem. Tinha muita unção de Deus, porque tinha coração faminto. E aonde há coração faminto, o Senhor vai mover, o Senhor vai manifestar. Os irmãos lembram que eu testemunhei sobre a célula, que eu falei, Senhor, que o Senhor apenas nesse momento para e ouça nessa noite o clamor dos radicais livres, jovem, adolescente que está nessa célula. E a unção de Deus encheu aquele lugar de uma maneira tão poderosa, porque tinha um coração sedento, um coração que clamava pelo Senhor. Como que você tem vivido esses dias? Como que você tem alimentado o seu coração esses dias? Para quem você tem voltado, gastado os seus dias esses dias, o seu tempo? Você tem dedicado tempo ao Senhor? Você tem aplicado o seu coração no Senhor? Você tem fome? Ou está satisfeito com as migalhas? Migalhas que eu falo, você está conformado com o pouco que você tem recebido? Não, eu quero muito mais, gente. Eu quero muito mais de Deus. Eu quero experimentar do sobrenatural de Deus. Deus não é moderno, Ele é eterno. Sabe o que é a modernidade? Nós precisamos de um jogo de luz nesse prédio. Se nós jogarmos umas luzes aqui, nós fazemos uns vídeos e jogar lá nos estados, vai encher de jovem adolescente aqui. Mas jovem adolescente atrás do quê? Aquilo que os olhos estão vendo. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu não preciso tocar, eu preciso sentir a presença de Deus. Assim nós vamos fazer história. Eu não preciso colocar um sapato da Nike, fazer vídeo para fazer um chamado radical para encher esse prédio. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos, sabe do quê? Da unção. Da unção de Deus. Se nós formos cheios da unção de Deus, nós vamos viver a maior multiplicação da história esse ano nos Radicais Livres. Vamos viver. Nós vamos viver, nós vamos experimentar. Sabe, aquilo que é moderno hoje, aquilo que é, como é que se diz, é moda hoje,
amanhã pode não ser mais. Aquilo que é atrativo hoje, amanhã pode não ser mais. Eu me lembro no ano de 2014, 2012, se eu não me falha a memória, 2013, foi a primeira vez que eu vi o DJ PV e aquele robô. Meu Deus do céu, todo mundo queria chegar perto daquele robô. Era atração, ninguém não estava nem aí pelo DJ PV, eles queriam dançar com o robô. Passou. Tudo passa. Mas Cristo é eterno. Os anos 60, usava a calça na boca do estômago. Hoje nós vemos, olha assim e fala, meu Deus, que ridículo. Mas era moda. Passou. Hoje em dia, usa as calças lá no rego, sem cinto. Vai passar. Hoje em dia as calças eram boca de sino, tampava até os pés. Hoje em dia vai no meio da canela. Misericórdia, vai passar. Tudo passa, gente. Nos anos 60 usava as roupas de bolinhas, as irmãs, as mulheres, os vestidos lá no calcanhar. Hoje em dia, usa lá no meio da perna. Passou, tudo passa. Ano que vem talvez já vai aparecer outra moda aí. Mas o que é eterno permanece. Cristo permanece eternamente. Ele não é moderno, ele é eterno. E você está atrás de como é que a gente fala a palavra certa? Mordelidade. Viver no moderno, não, vai atrás do que é eterno, que é mais crucial. Atrás de Cristo, atrás do Senhor, fazer a vontade de Deus. Então eu não estou nem aí que as pessoas me chamem de careta, mas eu quero experimentar da unção de Deus. A palavra de Deus, no entanto, e a sua unção permanece para sempre, imutável e poderosa. Não buscamos o que é passageiro, o que é cultura, dito como relevante, mas o que é pereno e transformador. A palavra de Deus nos fala, 1 João 2:27, quanto vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não desde necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de que todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneceis nele, como também ela vos ensinou. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Permaneça naquilo que Deus tem preparado para você. A nossa vida, ela é muito rápida, ela passa. Hoje, como é que se diz? A moda que está hoje, daqui 10 anos pode não estar mais. Talvez eu não estou aqui, você que é adolescente vai estar aqui. E aí você vai pensar, lembrar, meu Deus, o que o Beto falou e o que está acontecendo hoje. As calças no meio da canela não vai ter, mostrando o calcanhar, sem meia, normal hoje. Falar para você, eu confesso, a boca de sino eu queria tanto uma calça daquela, mas eu nunca tive condição de comprar na minha época. Passou. Agora se eu ver uma calça daquela, você pega, tá, Beto, tem uma calça ali, quer uma de presente? Não, obrigado. Porque passou a época. Sabe, o dia desse, diante de Deus, o dia desse eu vi uma pessoa vestida numa calça. Eu falei assim, eu sou forte, se você me der essa calça, dá para fazer 2 para mim. Falei, aonde que essa pessoa achou essa calça?
Tem certeza que se tirasse, dava para se cobrir uma coberta. O povo inventa tanta moda, tanta coisa, e tudo vai passar, gente. Mas a eternidade jamais passará. Então que nós venhamos atrás do que é eterno, atrás da unção de Deus, atrás do poder de Deus. Se nós queremos ganhar essa geração, nós precisamos da unção de Deus. Agora eu vou entrar na minha palavra. Quero falar 3 tópicos para você nessa noite. Primeiro, a unção que ensina e capacita romper barreiras. Você quer romper? Você quer avançar? Você quer crescer? Você quer experimentar do sobrenatural de Deus? Você quer multiplicar uma célula? Você quer liderar uma célula? Seja cheio da unção de Deus. A capacidade, a capacitação, quer dizer, vem do Senhor. Não adianta eu chegar no pastor Marcelo e falar: pastor Marcelo, eu vou liderar 10 células em Rio Preto, pode deixar. Chuta no meu peito que eu vou pegar no peito e ainda vou fazer o gol. Não vai dar conta. A parar no peito e ainda fazer o gol, não é isso, né? Não vou dar conta. Naturalmente não. Mas já liderei 3 células. Debaixo da graça e do favor de Deus. Confesso aos irmãos, não sabia de onde que saía dinheiro para comprar lanche. Mas toda célula tinha lanche. É Deus. Então quando nós estamos fazendo a obra, cumprindo o propósito de Deus, Ele vai alinhar todas as coisas, as portas vão ser abertas. Sabe? Então nós precisamos, meus irmãos, sermos cheios da unção de Deus. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe? O excesso de prudência, muitas vezes não é a sabedoria, mas sim a ausência da unção. Por que a ausência da unção? Porque a pessoa fica tanto presa, não vai dar certo, que aí ela deixa de depender de Deus. Eu tenho algo comigo: Senhor, eu vou pôr os pés, e que o Senhor faça, que o Senhor mova, que o Senhor haja, que a porta venha a se abrir, porque nós temos a palavra de Deus para mim e para você, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então se o Senhor tem algo para fazer na sua vida, meu irmão, deixa Ele fazer. Não limite o poder de Deus manifestar através da sua vida. Deixa a unção de Deus escorregar através de você e alcançar as pessoas ao seu redor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas sim a unção de Deus. A lógica natural nos impede de ver e experimentar o mover e ver o sobrenatural. Porque os olhos, meus irmãos, quando você vive no natural, os teus olhos não deixam você enxergar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque o natural, qualquer pessoa pode cumprir uma tarefa. É só ele ter habilidade humana, natural. Eu posso juntar essas cadeiras aqui em 10 minutos. Eu preciso de unção para isso? Preciso. Porque a preguiça não vai deixar. Naturalmente o meu corpo vai falar: não, deixa aí, o pastor Marcelo quiser, desce aí, ele monta. Mas aí eu tenho um coração grato, falou: ô Senhor, que privilégio eu poder servir o Senhor, espalhando essas cadeiras, honrando a vida do pastor Marcelo. Que unção que vai descer da vida daquele homem para mim. Porque nós precisamos honrar as fontes, a unção que está sobre a nossa vida. Beth, mas você precisa do Senhor para tudo, sim.
Nós precisamos dele para tudo. No dia que você entender que a sua vida 100% depende do Senhor, você vai começar a viver a sua vida em prol de fazer a vontade de Deus. Para 10 minutos aí sem respirar, eu quero ver se você vai dar conta. Você pode chegar nos 10 minutos, mas quando terminar, eu fui vaquerar na fazenda uma vez, vou voltar lá na roça. Cheguei na fazenda, lá no quarto tinha um tambor de 30 litros branco. E ele estava assim, quase pelo meio de um produto. E eu olhei para aquele tambor lá, eu falei, gente, mas será que é água que está aqui? Esse tambor está fazendo o que aqui? E lá vai eu, sozinho, lá na fazenda, eu vaqueirava só. Destampei aquele galão, cheirei aquele galão, meu Deus, era formol que tinha lá dentro. Diante de Deus, acabou o fôlego, e aí? Gritava a Deus, que eu não era crente, santo para tudo quanto era lado, e nenhum santo me acudia. E aí eu batia minhas costas no portal do quarto, para ver se o fôlego voltava, batia a mão aqui atrás, e pulava, e até a hora que o fôlego voltou. Falei, Deus do céu, o que eu aprontei com a minha vida? Mas naquele momento eu falei, meu Deus do céu, como a gente depende de Deus. Aí, o que entra na cabeça? Vai mexer com o que está quieto. O que eu queria mexer com aquilo? Isso é mundo. Você vê as coisas lá fora são atraentes. E você dá mais ouvido àquilo que você está vendo do que aquilo que você crê. Então precisamos crer no mover do Espírito Santo. E para nós crermos, nós precisamos da unção de Deus. Amém? E o interessante é que a experiência que o pastor Ricardo Landim, ele fala sobre você depender do favor de Deus, depender de Deus, quando ele assumiu os Radicais Livres, São Paulo, não em geral, em São Paulo. Ele juntou uma reunião com os pastores e começaram a orar. E ele sentiu fortemente no Espírito, vamos batizar 1000 jovens. 1000 jovens. E aí ele falou para os pastores, pastor, o quê? E o pastor já tinha falado para ele, Ricardo Landim, primeiro ganha o povo, não vai fazer nada assim extraordinário, nada grande. Não vai fazer nada para que... E aí ele falou para os pastores, e os pastores falaram, louco, onde isso vai acontecer? Ele falou, então vamos voltar a orar de novo. Tornaram voltar a orar. E aí ele disse que a unção desceu naquele lugar, mas foi uma unção. E testificou no coração dos pastores, batizar 1000 jovens. E aí ele foi embora. Foi embora e quando ele ia ir no caminho da casa, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz hoje? E aí, ele fez a imersão com os líderes discipuladores. E aí tinha uma líder que estava resistindo muito a ele. Essa líder, ele disse que os pais dela estavam querendo proibir ela de liderar célula, mas ela estava liderando, eles não eram convertidos, os pais dela. E aí, eles foram. Sabe quantas pessoas eles batizaram? 1637. Pasma, 37 foi aquela mulher que estava resistindo ele, estava querendo renovar. E a unção de Deus foi tão poderosa, essa mulher ela teve uma experiência com uma unção de Deus, que ela batizou o pai e a mãe. Eles não eram crentes. Eles estavam resistindo ela liderar, e ela resistindo à liderança do pastor Ricardo Landim. Isso fala de nós termos experiência com a unção de Deus.
Nós precisamos ter essa unção. E como que nós vamos ser cheios dessa unção? Depende de Deus. O sucesso da obra de Deus não vem de estratégias humanas mirabolante, mas da rendição e do poder do alto, o poder de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, a unção que recebemos de Deus nos ensina todas as coisas, nos capacita, nos a viver e a agir de forma sobrenatural. Você precisa da unção de Deus. Você precisa da unção. Assim nós vamos romper. Isso é a unção, é a ação, rompendo as barreiras que a prudência jamais ousaria tocar. O favor de Cristo não resiste a quem somos naturalmente, em nossas qualidades ou méritos, mas exclusivamente em quem carregamos o próprio Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala, João 7,37. Projeta para nós, Pedro, fazendo favor. João 7,37. Nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba do quê? Unção de Deus, vida de Deus, poder de Deus. É isso que nós precisamos, é isso que você precisa. Quanto mais valorizamos, exaltamos e damos lugar a Cristo em nossas vidas, mas o favor de Deus se manifesta em nós. Ele nos manifesta em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, Ele é o nosso tesouro, a pedra de grande valor, pela qual vale a pena nós entregarmos tudo por Ele. Sabe, quando você encontra essa pedra de grande valor, igual eu estava falando com Pedro, tudo perde sentido. Sabe, conheço uma história de um jovem em Goiânia. Esse jovem saía do serviço dele às 5 horas da tarde, tinha célula às 7 horas da noite, ia para a casa dele a pé, chegava do serviço, tomava banho e corria 10 km para a célula. Por que esse jovem fazia isso? Eu quero te fazer a pergunta: você acha por que esse jovem fazia isso? Ele tinha precisão de fazer isso? 5 horas do serviço, chega em casa, quanto tempo ele gastava para chegar em casa, tomar banho e ainda ir para a célula 10 km a pé? Ele encontrou uma pedra de grande valor, Cristo. Então deixa eu te falar, Radical Livre, quando você encontra essa pedra preciosa, quando você tem essa revelação, isso é Cristo, tudo na vida perde o valor, o sentido. Você quer estar perto do Senhor, você quer fazer a vontade do Senhor. Deixa eu te falar algo, diante de Deus, nada dessa vida deveria nos chamar mais atenção. O Cristo, Ele tem que satisfazer todos os nossos desejos, preencher qualquer vazio, lacuna na nossa vida, coração, porque Ele é o precioso, todo-poderoso. Então, meus irmãos, quando nós encontramos esse Cristo, o que fez esse jovem a todas as semanas correr para a célula, andar 10 quilômetros a pé, chegando lá suado, cansado, porque ele queria experimentar algo novo de Deus. Ele tinha fome e sede pela presença de Deus. Mas eu vejo hoje em dia, tem irmãos que tem carro, tem moto, ainda não vem no culto, ainda não vem na vigília, estou cansado. Às vezes vem no domingo,
E aí você vê assentado lá no fundo ainda termina o culto, acho que no amém ele já vai embora, porque ele não quer conversar com ninguém. Está fora do corpo. Não vai ter como funcionar. Nós somos jovens destinados ao avivamento. Nós somos jovens separados. Para nós alcançar e experimentar do sobrenatural, nós precisamos do Senhor. Fizeram uma pergunta para o pastor Aloísio. O tempo, ele fala sobre o tempo. O tempo ele não volta. Ele não volta. E ele passa rápido. Quando nós pensamos que é janeiro, já estamos no meio do ano. O ano está voando. E aí eu te pergunto, e o que você tem vivido para o Senhor esse semestre? O que você tem feito para o Senhor esse semestre? O que você tem entregado aos pés do Senhor nesse semestre? Entrou no comodismo? Eu tenho uma célula, eu lidero uma célula. Eu vou fazer ela todo mês, se multiplicar bem. Se não multiplicar, já virei líder. Então está tudo resolvido. Foi para isso só que Deus nos chamou? Não foi. Deus nos chamou para nós multiplicarmos. Mas nós precisamos da unção de Deus. Não busque o favor dos homens, mas o favor de quem vem do Cordeiro. É Ele quem abre as portas que ninguém pode fechar, e fecha as portas que ninguém pode mais abrir, só o Senhor. Amém? Primeiro, a unção que ensina e capacita e rompe barreiras. Segundo, um coração de ovelha, unidade e submissão. Sabe quem que é ovelha? Aquele que ouve a voz do seu pastor. Aquele que ouve a voz do seu líder. Aquele que está pronto para ser ensinado. Somos chamados de ovelha, não cabra. Ovelhas são dependentes do pastor, ouvem a sua voz. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 23. Eu sou filho, você é filho, você é ovelha. Nós somos ovelhas. Ovelhas de quem? Do Senhor. E o que nós precisamos? Ouvir a voz do Senhor. E olha o que essa palavra diz. Isso era uma ovelha que escreveu. Davi era ovelha. Davi era um homem conhecido segundo o coração de Deus. Olha o que ele falava para Deus. E às vezes nós amanhece o dia, anoitece, amanhece, anoitece, e nem falamos com Deus. Não sei. Olha o que a palavra de Deus fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ir, Pedro. Próximo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha, isso é uma ovelha. Uma ovelha falando do seu pastor. Falando do seu Senhor. Olha a revelação que ele teve. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor a seu nome. Próximo. Ainda, olha o que ele fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Você precisa de mais alguma coisa? Deus está com você. Deus está conosco, ainda que nós andamos por lugares difíceis, ainda que nós andamos nesse mundo, nós não precisamos temer mal algum, porque Deus é conosco, Deus que nos chamou, Deus que vai nos sustentar. Nós não precisamos de mais nada, só depender daquele que nos chamou, que é o Senhor.
Se Ele nos chamou, Ele vai nos sustentar nos momentos difíceis. É Ele que vai nos sustentar. Elas não questionam, a ovelha não questionam, não murmuram, não se rebelam. Ovelha rumina a palavra, medita profundamente nela, extraída todos os nutrientes, em contraste com o consumo. Então, meus irmãos, nós precisamos ruminar a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A ovelha, o pastor unge a cabeça. Eu não sei se você conhece fazenda, não sei. As vacas, eu vou usar a vaca porque é mais fácil, eu acho que todo mundo conhece. A vaca, ela tem um estágio. Ela não só vai lá e come o capim, não resolveu aquilo ali. Eu acho que as irmãs viram que a Mariana pregou aqui sobre isso, né? As irmãs ali, acho que viram. A vaca, ela come o capim, ela engole aquele capim, ela passa durante o tempo comendo, aquele capim vai para o estômago dela, depois ela vai e deita para descansar, aquele capim volta, ela mastiga ele, e aí ele volta de novo, ali todos os nutrientes ali, eles são recolhidos, e aí ela volta para outro estágio, aí de lá ela vira adubo. Mas ela não só come, ela mastiga, ela moe. E assim deveria ser nós com a palavra de Deus. Você deveria pegar a palavra de domingo do seu pastor, colocar lá no seu celular. Você que gosta de andar com fone de ouvido 24 horas, põe a palavra do pastor, vai ruminar essa palavra, vai comer essa palavra, vai receber o nutriente que você precisa para você ter revelação da unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Você precisa amar a justiça de Deus, viver nele, em Cristo, encontrando descanso e proteção da sua presença. Acima de tudo, busque a unidade entre os irmãos, pois a unção flui onde há humania, onde há pessoas junto, aonde o corpo está junto. Então, se você está em unidade, nós vamos romper. O que é unidade? Se eu pegar um saco de batata aqui, jogar e despachar, separar aí nas mãos de cada um de vocês uma batata, ela não vai ter peso nenhum. Ela não é unidade. Se você pega um saco de batata, ele não está unidade. Eles só estão juntas. Agora, se você pegar essa batata, pegarmos um caldeirão, jogar todas essas batatas lá dentro, cozinhou, nós bater todas essas batatas, jogar lá um requeijãozinho, vai virar um purê, e aí se torna unidade. Aí não tem mais como separar. Por que nós falamos muito de unidade? Fizeram essa pergunta o pastor Naô, por que fala tanto de unidade no meio dos radicais livres? Porque nós somos jovens separados. A unidade faz a força, a unidade leva a nós rompermos, a unidade leva a nós crescermos. Porque se uma célula não estiver unida, ela não vai romper. É a mesma visão. Nós temos uma visão. Qual que é a visão? Edificar uma igreja de vencedores. Mas nós tem como edificar uma igreja de vencedores sozinho? Tem como os radicais livres promover o avivamento um só? Temos que estar unidos. Precisamos de unidade. Precisamos falar uma só linguagem. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: amanhã nós vamos vir todo mundo de branco. Aí o outro pula dali: eu não gosto de branco, eu vou vir de vermelho. E aí, cadê a unidade? Não adianta eu chegar aqui e falar assim: a semana que vem nós vamos fazer um arraiá e nós vamos colocar 100 pessoas aqui. Está doido? Aonde nós vamos fazer isso?
nem conta comigo, porque eu sei que isso não vai acontecer. Tem como fazer? Não tem. Por quê? Não tem unidade. Sabe como que nós vamos avançar? Quando nós descobrir o peso da unidade. A unidade, ela faz a força, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Então, quando o purê de batata, ele se une, massa uma batata com a outra, não tem como mais separar. É igual o leite do café, tem como? Não tem mais. Eles se uniram. Agora vai dar o que der, o pau rachado, não tem como você separar. Então uma célula unida, ela vence, ela multiplica, ela rompe. Que a palavra de Deus nos diz, lá em João 14:30, fazendo favor, Pedro, João 14:30 diz assim, rápido que eu já estou acabando meu tempo. João 14:30, faz o favor. Já não falarei muitos convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem que é o príncipe do mundo? Como que você, unido em Cristo Jesus, o príncipe desse mundo vai achar alguma coisa em você? Se você está cheio da unção de Deus, se você está cheio do poder de Deus, da unção de Deus, o diabo ele vai vir, ele vai baixar na sua cabeça, ele vai torrar frito, porque há uma palavra de Deus aí, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Como que eu testifico, Beth, se o diabo está falando comigo? Seja cheio do Espírito, abençoado. Busque o Senhor, porque se você for homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, quando o diabo vier falar com você, você vai perceber na hora. Sai, infeliz, que aqui nada tem na minha vida. Porque ele não vai achar nada em você, porque eu não me pertenço mais, eu pertenço a Cristo. Então, se nós pertencemos ao Senhor, o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém? E próximo e último, terceiro, o amor radical e a consagração total. Salmo 89, 20 ao 21. Salmo 89, 20 e 21. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O verdadeiro amor de Deus não é um sentimento passivo, mas uma entrega radical. Sabe por quê que aquele jovem não abria mão da célula, andava 10 km, porque ele encontrou um amor que ele nunca tinha achado em lugar nenhum. E eu quero dizer algo para você, ele amava o Senhor. E ouso te dizer que ele ainda ama o Senhor, porque ele encontrou algo de mais valor, de mais precioso. E reconhecer que ele é o nosso maior tesouro, a pérola de grande valor, pela qual vale a pena abrir mão de tudo por ele. Deixa eu te falar algo, Radical Livre. Consagração não é abrir a boca e falar para as pessoas, eu sou santo. Não é só isso. Consagração é a sua vida íntima com o Senhor. É a sua entrega com o Senhor. É fácil eu chegar aqui e dar uma de crente. É fácil você chegar na sua sala de aula e dar uma de crente. Mas e quando não tem ninguém te vendo? Quando não tem ninguém te olhando? Santidade é viver para Cristo. É depender de Cristo. É entregar a sua vida por inteiro para o Senhor. Consagração total significa viver exclusivamente para o propósito de Deus.
tornando-se instrumento separado e afinado para seu louvor. Aqui eu quero usar uma ferramenta como uma guitarra. A guitarra, ela tem um som bonito, não tem? A guitarra pode tocar em qualquer lugar você pode levar ela e tocar. Pode tocar lá no funk, baile funk, reggae, sertanejo, balada, em qualquer lugar. Ela é como uma folha seca, vai aonde o vento levar. Mas no dia que ela é consagrada para adorar, louvar ao Senhor, ela vai ser exclusivamente para louvar a Deus. Ela vai ser exclusivamente para tocar ao louvor a Deus. É a mesma coisa de você, jovem. Você foi consagrado ao Senhor. Você não pertence mais a esse mundo. Você pertence ao Senhor. Você está aqui para apenas adorar e engrandecer o nome daquele que te chamou. Consagração é você entregar-se por inteiro para Ele, sem reserva. Sem reserva. Então, assim como a guitarra é feita para produzir música, você foi criado para glorificar a Deus. Está disposto a ser esse instrumento vivo, esse instrumento a viver uma vida que clama: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O propósito eterno para o qual fomos chamados é viver sobre a unção de Deus, em unidade, submissão, consagração total ao Senhor. Qual que é a consagração total? É o que eu falei para os irmãos, sempre falo. Viver para Deus, meus irmãos, é viver sem reserva, sem limite. Sem limite. Sem pensar no amanhã. Viva hoje como se fosse o último dia. Aproveite a sua célula como se fosse a última vez que você tivesse reunido, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aproveite esse culto hoje, porque sábado que vem talvez nós não vamos ter outro culto. Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Então nós temos que viver exclusivamente para fazer a vontade daquele que nos chamou, de Deus. Sabe, um jovem consagrado a Deus, ele não olha para as coisas desse mundo, ele olha para aquilo que Deus tem preparado para a vida dele, aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Hoje, seus olhos estão sendo abertos para tomar essa decisão, que definirá a sua eternidade, o seu impacto aqui na terra. Você verá o sobrenatural na unção, buscando a unidade e a submissão e a consagração, entregando-se por completo para seu pastor, para Deus. O nosso pastor é o Senhor, é Ele, é aquele que luta as nossas guerras, aquele que vence as batalhas por nós. Deixa eu te falar, Radical Livre, escolha viver exclusivamente para o Senhor. Ao permanecerá na lógica natural, na prudência humana, na independência, não. Escolha a sua vida e ela tem consequência eterna. Viva radicalmente para Cristo. Deixa eu te falar, aquele jovem, há 14 anos atrás, que ele andava 10 km para a célula, depois de um dia de trabalho, e ele não faltava nenhuma célula, porque ele tinha encontrado algo muito mais valioso. O cansaço não era capaz de tirar o desejo dele estar diante de Deus.
Esse jovem, se você me perguntar, Beth, mas como que você fala dessa propriedade dele? Você conhece ele? Sim, eu conheci ele. E eu quero te falar que hoje ele é muito mais apaixonado pelo Senhor. Porque há 14 anos atrás, ele encontrou o Senhor e a vida dele foi transformada, e ele vos fala com você nessa noite. Porque ele encontrou o amor do Pai. Ele decidiu a viver a vida para Deus. Ele decidiu entregar os seus dias para Deus. Porque nada nessa vida se compara a estar diante do nosso Senhor. Deixa eu te falar, jovem, vale a pena. Sabe, hoje, esse ano, nós estamos fazendo 25 anos de Radicais Livres. São jovens apaixonados por Deus. Jovens destinados ao avivamento. Jovens que decidiram queimar os seus dias para Cristo. Para aquilo que é eterno. As coisas desse mundo passam. Tudo passa. Eu era jovem. Hoje eu sou o jovem mais maduro. Mas eu vou falar para você, nada nessa vida se compara a estar aos pés de Jesus. Nada nessa vida se compara a fazer a vontade de Deus. Deixa eu te falar algo, jovem. Viva intensa para o Senhor. Viva para o Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Há um legado de Deus, um legado que os radicais livres têm, o legado que os radicais livres carregam. São jovens apaixonados por Jesus, jovens que encontraram a pedra de grande valor, que é Jesus. Deixa eu te falar algo. O legado não é algo que você deixa para alguém, não. Legado, mas é aquilo que você deixa em alguém. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque alguém um dia pagou o preço pela minha vida. Eu estou aqui hoje, o pastor Ricardo Landim está hoje na frente dos Radicais Livres para preservar esse legado que o pastor Naô começou. Homem separado por Deus, homem de fé que fez coisa extraordinária debaixo da graça de Deus. Homem que encheu um estado de 66 mil pessoas só com os irmãos da fé. Esse é o legado dos Radicais Livres. Que deixa em alguém. Os radicais livres são aqueles que receberam um legado de radicalidade no Senhor, liberdade para viver o melhor de Deus, livres da condenação, com um chamado para incendiar esta geração com a mensagem de Cristo. Eu quero te chamar nessa noite, Radical Livre. Quero convidar você a ficar de pé.